A lição de número 44, curas. É interessante. Está no Jesus disse e está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. E curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Então, vou fazer uma pergunta: será que é para isso mesmo que a gente é curado? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então ele mostra aqui bem claro que a cura por cura não é essa a finalidade, né? A principal finalidade da moléstia é nos dar uma lição de vida, é nos ensinar alguma coisa. Essa é a principal. E eu posso adoecer, como nós já falamos, por merecimento e por necessidade. Ah, Guto, sério? Merecimento, lembra? Merecimento é tudo que eu faço e gera uma condição de retorno, que é a moléstia, no caso. Ou merecimento em qualquer assunto é tudo que eu faço, que eu contribuo e que gera a condição de ter o retorno. Isso é o merecimento. É como um eco. Agora, necessidade não. Necessidade, a gente precisa passar por aquilo, faz parte do caminho, da trajetória, da evolução, é normal. Então, por exemplo, eu posso adoecer, eu fumo muito, eu acabo adquirindo um merecimento de ter um câncer no pulmão, uma doença no pulmão, por fumar muito, por os gases do cigarro. É um merecimento, eu contribuí, eu fiz por isso. É um merecimento negativo, mas é um merecimento, porque merecimento não é só positivo. Eu adquiri condições. Agora eu posso passar por uma doença que eu tenho uma necessidade dela. Para que, vamos supor que eu estou numa epidemia e eu não tenho merecimento, porque eu nunca fiz algo para merecer passar por aquela epidemia, por aquela doença. Mas existe uma necessidade de eu experimentar e aprender com ela, já que é um instrumento de ensino também.
Então eu posso adoecer, pegar a doença, aprender ou não vai depender de mim, mas se eu aprender, ela vai se embora. Acabou, ela passa por mim. É como se fosse um degrau. A necessidade é como se para que eu chegue a uma certa altura, eu necessito subir em alguns degraus. Isso é uma necessidade. Eu não tenho como pular o degrau. Merecimento é outra situação. Eu já fiz ou certo ou errado, já soube utilizar aquilo ou não soube utilizar aquela situação e agora ela retorna para o meu aprendizado ou para o meu deleite. Depende do que eu fiz com aquela determinada situação. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então ele curava, mas ele foi claro, ele mandou os apóstolos: vai e cura. Quando você curar, não esquece do mais importante, que não é a cura, é recomendar o reino de Deus. Então vamos lá. Todavia, o médico celestial não esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Então existe uma coisa que é muito importante. Quando eu peço a Deus, ou quando alguém me cura de uma enfermidade, eu tenho que ter certeza que essa cura não chegou à toa. Ela veio porque eu não mereço mais, ou eu preciso ser curado. Tá? Eu não necessito mais daquela doença. Ela fez o papel para mim, comigo. Ou não, eu posso também ficar revoltado, mas encontrar um tratamento para aquilo, a doença pode voltar de uma outra maneira também. Tá? Então vamos lá, eu estou numa fase doente. O principal é, se eu me curar, eu posso ter certeza que eu adquiri um compromisso com a vida, diferente do outro compromisso que eu tinha. Eu tenho mais um compromisso agora. É mais ou menos assim, ó. A gente vive pedindo milagre, só que não sabemos quanto é sério obter o milagre, quanto nos é cobrado, quanto é cobrado àqueles que recebem o milagre. Tá? Pensem bem, se uma determinada situação ocorre para um ou para outro, uma situação é muito difícil de ocorrer, seria isso prêmio de Deus? Se Deus premia, teria sentido senso de justiça? Não tem, né? Então, premiação e justiça não andam juntos, tá certo? Porque prêmio é quando eu faço algo, eu qualifico alguma coisa e dá a impressão de concorrer, porque tem que ser prêmio para alguém que concorre, né? Não dá para não é todo mundo que concorre. Então não cabe muito justiça. Eu diria assim, quando eu adquiro, já cheguei uma certa situação, uma certa condição, que a doença já não me serve mais, já consegui entender, ou consciente ou inconsciente, algo que eu não entendia e a doença me fez compreender, ela vai desaparecer. Mas agora eu acabei de assumir perante a vida um novo comportamento com um novo entendimento que eu adquiri. Eu não posso mais agir na vida depois de ter aprendido algo novo. Eu tenho que mudar a minha ação. Eu tenho que ter uma reforma íntima devido a um novo aprendizado. E a doença pode sinalizar para mim um novo ciclo de existência. A cura dela está dizendo assim, olha, saiu dessa, agora o que você vai fazer com o conhecimento que você adquiriu? Manter a mesma vida que você tem? Continuar fazendo as mesmas coisas? Não teria sentido. Então é melhor a doença. Quer ver? Eu fumo. Vem o câncer. O médico diz, não, eu fumo, né? Aí eu vou no médico, o médico fala, tem que parar de fumar. Você está perto de ter um câncer de pulmão. Eu não paro de fumar. Fala assim, eu não consigo.
parar de fumar? Porque a gente sempre tem aquela ideia de que eu não consigo, eu não sei, eu não posso. E o médico fala, consegue, pode, sabe, vai chegar a doença chega. Aí eu peço a Deus para Ele me curar. Vamos supor que eu curo, né? E aí o que eu faço depois de curar? Continuo fumando? Ainda dizendo para todo mundo que, olha aí, eu peguei o canto de fumar, mas comigo tudo certo e tal. Se fosse ruim, daria dizer assim para as pessoas. Eu já vi pessoas falando, se fosse ruim fumar, Deus não teria me curado do câncer de cigarro. Então não é problema fumar. E parece que tem lógica o que eu estou falando, não é? Ué, se é ruim curar de uma coisa que vem de um hábito errado, por que Deus curou? Para ele continuar com o hábito errado? Não, né? Deus deu a ele uma chance. Deus está dizendo para ele, ó, eu vou te ajudar, eu vou tirar a doença e você faz sua parte, que é tirar o hábito errado. É isso. Então, tudo que nos é livrado de doença, de problemas, de dificuldade, eu tenho que começar a perceber o que eu vou fazer com esse chamado livramento, digamos assim. Tudo que me vem, e eu tenho que ter uma percepção, porque nós temos uma coisa que é o que me vem de livramento é eu que consegui, não é Deus que me deu. Agora, o que vem de ruim é o diabo, é o demônio, é o castigo de Deus, é a inveja do vizinho. Não é eu que consegui. Eu nunca consigo nada de errado para mim. Ruim. É os outros que fazem ruim, as coisas ruins para mim. Mas tudo que acontece de bom na minha vida é eu. Eu que sou o autor dela, não tem nada a ver com Deus, não. É meu esforço, minha dedicação. Nós somos assim. Então, temos que estar muito, muito ligado para saber, poxa, né, eu estou tendo tantas ajudas, tantos livramentos, tanto auxílio, mas o que eu estou fazendo com isso? Por que eu receberia tanto se quando eu olho do meu lado, alguém que não faz, que faz bastante também recebe, e eu não estou fazendo nada, estou recebendo? Qual seria o senso de justiça? Esse é o sinal para você começar a fazer, igual aquele que estava recebendo bastante. Então tem que despertar, né? É chamado de despertamento. Quando acontece mais de uma vez esse livramento, esse auxílio, essa ajuda, no mínimo ele serve para que eu entenda o que é que eu estou fazendo, que aquilo continua acontecendo, para que eu possa ter consciência, passar a fazer agora de forma consciente, porque muitas vezes eu estou fazendo inconsciente. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu percebo que muitas pessoas chegam até mim para conversar. Eu tenho muita facilidade de fazer amigos, mas eu não sei o que é, porque eu não sei, é inconsciente. Alguém me diz, ou eu pensando sobre isso, eu falo assim, mas acontece que eu sou uma pessoa que dá um sorriso fácil, sou uma pessoa que pergunto como ela está, preocupo com as pessoas, sou uma pessoa simpática. Ou então alguém diz, não, é que você é simpático e tal, e aí dá mais abertura, é mais fácil chegar, fazer amizade, conversar com você. Então eu aprendi que a simpatia é que faz isso. Aí eu mantenho essa atitude, esse comportamento simpático. Agora eu já faço isso consciente. Antes eu não sabia, era inconsciente. Mas agora eu descobri. Agora é a minha obrigação manter esse comportamento. E ensinar isso para outros. Porque tudo que eu aprendo, eu posso ensinar. E vai começar a aparecer uma porção de pessoas que vão dizer que tem dificuldade de fazer amigos, que tem dificuldade, que parece que as pessoas são sempre de longe com ela, e aí você vai falar assim, poxa, olha, eu acho que as pessoas gostam das pessoas mais simpáticas. Aí você pode colocar o seu exemplo. Eu poderia ser uma pessoa mais fechada quando você chegou. O que te fez você vir conversar comigo? Não foi meu sorriso, não foi meu cumprimento, não foi minha maneira de falar? Então é isso aí. Aí você vai passando, ajudando a pessoa. Isso, então, você acabou de tomar consciência de uma coisa que você fazia e que lhe gerava bons resultados. Então, uma coisa.
A outra é quando uma situação difícil está ocorrendo na minha vida e eu não sei o que é que está acontecendo, e seja uma doença, seja procurar emprego e não conseguir, seja qualquer coisa na minha vida, no relacionamento, aí eu vou pedir a Deus uma ajuda, uma claridade, uma ideia. E aí acontece a situação, vem o auxílio, a ajuda, o livramento, e então eu estou diante da solução, da resolução daquele problema, daquela dificuldade que eu achava que eu tinha, mas eu também não sei o que é que eu fiz ou deixei de fazer. Eu acho que, olhando claramente pela minha razão, não dependeu de mim, foi uma ajuda de Deus. Nós chamaríamos de milagre, outros livramento, ajuda. Bom, já que aconteceu, eu preciso agora entender por quê. Então eu pego aquela situação que eu achava que eu não conseguiria, pego ela com cuidado agora e vou estudar a minha vida. O que é que aquela situação muda a minha vida? Está me convidando a mudar a minha vida, e tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar a minha vida. Por quê? Porque ninguém recebe algo que não seja para mudança. Certo? Ou, no mínimo, mas se eu merecer, eu não recebo algo por merecer. Bom, se você receber por merecimento, é no mínimo para você continuar, manter a mudança que você fez. Porque às vezes eu mudo, olha só, eu adquiro um hábito, quando eu recebo o benefício daquele hábito, aí eu paro de fazer. Inconscientemente. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas vão na religião? Começa a ir na religião. Aí de repente dá uma acalmada, uma melhorada, pronto, para a religião. Ou seja, ela não analisa que as coisas dão uma aliviada, dão uma calma, uma clareada a mais, quando ela está indo na religião. Aí quando as coisas acontecem, dá uma clareada, uma aliviada, uma calma, porque nada é perfeito, não some tudo, a vida não vira um mar de rosa, porque você tem uma religião. Ela para. Porque o que leva ela na religião é o aperto da situação, as dificuldades, são os problemas, são aquelas situações. Então aí eu volto. É como se eu estivesse falando a Deus, a vida assim, se eu sair do aperto, se eu sair dessa dificuldade, se não tiver nada me espetando, eu nunca mais vou na religião. Então a vida proporciona sempre problemas para aquela pessoa estar sempre na religião. Eu digo assim, todos nós temos um Jesusinho. Não é isso? Que antigamente teve uma palestra que falava sobre os seus Jesusinhos. Às vezes eu tô numa religião porque meu filho é muito problemático. E eu vou na religião para achar um auxílio para ele. Ele é seu Jesusinho. Sem ele, você não iria na religião. Então, ele vai ser ajudado? Não vai, porque se ele for ajudado, você vai largar a religião. Então, ele é o instrumento de você ter ido na religião. Então, você tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque eu falo, cada um de nós tem um Jesusinho na vida. Um motivo pelo qual está fazendo esforço para se transformar, mudar e crescer e se desenvolver. Não deveria ser assim. A gente deveria fazer essas mudanças, essas transformações por amor, por consciência, por entender que a finalidade desta vida é para fazer reforma íntima e viver a vida também ao mesmo tempo. Continuar aqui. Todavia o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quanto se restaura das deficiências humanas. Então ele falou assim, olha, vocês curam, apóstolos, mas dizem que o reino é chegado a vós, o reino de Deus. Por que é chegado? Porque você vai receber a cura. Porque não chegou para todo mundo. Nós estamos em Roma naquela época. Não é isso? O apóstolo Pedro curou e falou, é chegado o reino de Deus para vós. Chegou para todo mundo? Não, só para aquele lá. Por que chegou para ele? Chegou o sinal do reino divino para ele dizendo, muda de vida. Você acabou de receber uma graça, um livramento, um auxílio, uma ajuda. E o que você vai fazer com isso agora? Você vai continuar essa vida que você tem?
muda de vida. Tá? Ou você acabou de receber uma graça divina. Talvez você esteja recebendo já pela sua mudança de vida, porque você tem uma vida pautada em algum comportamento cristão, já está recebendo a recompensa. Então ele também está te dizendo assim: continue firme nessa sua decisão. Ou você não tem ou você tem, são as duas situações. Ou você não tem, então chega a graça para dizer para você: muda, vai te dar uma chance de você mudar. Ou você já adquiriu o comportamento adequado e vem a graça dizendo: parabéns, continue. E olha Emmanuel falando: não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, o corpo. Ele está dizendo bem claro: não nos interessa apenas a regeneração do corpo. A saúde do corpo não interessa mesmo, sabe por quê? Mas acima de tudo ocorre o corretivo espiritual. Não adianta você ficar pensando em corrigir apenas a doença, porque o seu corpo vai adoecer com outro tipo de doença. Nunca acredite, creia que você vai ficar uma vida inteira sem sentir dor, sem adoecer, sem passar por problemas. E esta não é a condição para que você busque a reforma íntima, crescer, evoluir, progredir. Não. Então, se você já tem uma doença, né, e a ideia sua é melhorar de vida, crescer, progredir, continue melhorando. Pode ser que a doença vai-se embora, por você, na busca e na continuidade, na persistência de manter uma atitude saudável, positiva diante da vida, você se libera das situações que promoviam a enfermidade. Então ela cura, tá certo? Mas pode ser que ela não cure também. Ou significa... outra coisa, também um terceiro item da doença é impedir que você cometa mais erros. Agora, é o que nós estávamos falando. Muitas vezes, são 3 situações, vou repetir. A primeira, você não tem merecimento, tem um merecimento negativo de passar com a doença, né? E então ela vem, livra você, para você ver, chamar você para uma atenção assim: agora muda de comportamento. Ou seja, o fumante está fumando, tem a doença, e aí livrou-se do câncer, e aí o livramento do câncer é: para de fumar, porque você vai morrer. Não é sempre que você vai ficar recebendo milagre a vida inteira, né? Para de fumar. Viu? Você achava que não ia ter câncer? Teve. Agora foi curado, para de fumar. Se voltar, talvez não tenha a mesma chance. Ótimo. Outra, eu parei de fumar. Veio o câncer, parei de fumar. E aí mostrou para mim que aquele comportamento que eu estou parado me libertou do câncer. Então a doença está dizendo: continua, nunca mais fume. Provavelmente de câncer de pulmão, de cigarro, não morre mais, mas vai morrer de outra coisa. Ninguém vive para sempre. E a outra é para me manter livre de um determinado comportamento errado. Ou seja, eu às vezes, a doença, graças a ela, graças à dificuldade da minha vida, nós estamos falando de doença, mas nós vamos falar de tudo. Aqui é porque ele mandou os apóstolos curarem as pessoas. Mas de um comportamento, de um vício, seja o que for, para que eu fique longe dele, vem aquela dificuldade, vem a doença. Aí isso me mantém longe. Vamos lembrar de uma situação que tinha um espírito que sempre suicidava. Aí, virar e mexer, ele vinha sem um braço, depois veio sem 2 braços, e ele suicidava. Sem 2 braços, ele suicidava. Veio sem as pernas, só o tranquinho e a cabeça, e o bichinho se suicidou. Então, para você ver, são tentativas de impedir você cometer um erro maior. E nesse caso, a gente tem que estar atento. Por isso é quando eu me livro da doença, deu esses sinais. E quando a doença chega, ela também está me dando sinal. Ela não está ali por acaso, né? Ou ela está por merecimento, quando nós falamos você fez por merecer, ou ela está ali por necessidade. Você precisa aprender com ela alguma coisa. Alguém vai falar assim, mas o merecimento, todo merecimento gera uma necessidade.
sem dúvida, mas nem toda necessidade é merecimento. Compreendeu? Tá certo? O entendimento? Agora fica mais fácil de compreender. Todo merecimento gera uma necessidade de passar ou não por uma situação, porque é merecimento, positivo e negativo. Mas toda necessidade não tem nada a ver com merecimento. Às vezes você... E ele continua, que não nos interessa a recuperação apenas do corpo físico, mas sim do corretivo espiritual. É o mais importante. É o que eu vou aprender, o que eu vou experimentar, o que eu vou saber. Olha, não é... Até a dor, a dificuldade, a limitação que uma doença, uma enfermidade me traz, me ajuda muito a compreender a dor dos outros, a limitação dos outros, a dificuldade das pessoas. E por incrível que pareça, gente, dor nos torna humilde. É a única coisa que nos deixa humilde. Eu sei que muitas vezes é só no momento da dor, porque depois passa a dor eu volto até pior. Mas nos deixa humilde por um tempo. Aí continua. Que o homem comum se liberte da enfermidade. Que o homem comum se liberte da enfermidade. Ele não está dizendo que é contra você buscar a cura da doença. Mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Então, antes de você trabalhar a doença, trabalhe a qualidade de vida para se manter saudável. O que ele está dizendo assim? Por que o fumante, por exemplo, não pensa antes de começar a fumar? Porque ele vai dar tudo na vida dele, vai gastar horrores na vida dele, vai sofrer horrores para curar o câncer. Mas ele não fez 0,0001 sacrifício para nem iniciar a fumar. Só usasse a razão. Para que eu vou começar se um dia eu vou ter que me matar para largar disso? Droga, a mesma coisa. Você não usa droga. Por que você não luta, não se mata, não faz promessa, não faz tudo que você tem que fazer para não entrar na droga? Mas depois que você entrou, aí você quer fazer tudo, até o milagre, você quer rezar tudo para sair da droga. É mais difícil. Então ele está falando assim, ó, preserve a saúde mais do que você luta pela cura da doença. Porque se nós observarmos, é verdade, toda doença vem de uma negligência nossa em relação àquela parte do nosso organismo, ao comportamento, ao pensamento e sentimento. Quantas vezes uma pessoa chegou para você e disse, perdoa, tira isso do seu coração, tira essa mágoa, tira essa tristeza, tira esse ódio, tira essa raiva, isso vai te adoecer. Não, eu não penso duas vezes, não, eu nem esquento a cabeça com isso. Eu alimento isso, vou a hora que vem a doença. Aí, o médico detecta, vem a dor, aí eu quero fazer tudo para me libertar da doença. Aí você já está, é aquilo ali, nós estamos investindo muito na cura. Nós não estamos investindo na saúde, e sim na cura da doença. Vamos inverter a nossa visão. Vamos investir na qualidade de vida. Antes de... preciso me libertar desse sentimento que está aqui dentro antes de eu adoecer. O que eu tenho que fazer? Isso é importante. Mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreender a lição oculta da moléstia no corpo. A dificuldade é o mesmo. É muito difícil entender por que eu sou doente, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Os dois são difíceis, você pode ver. É tão difícil para uma pessoa entender o apelo da doença no corpo, quanto ela entender o quanto é importante trabalhar para santificar seu pensamento, suas atitudes, suas palavras, seu comportamento, seus sentimentos, comportamentos santificantes, para manter-se limpo de emoções, pensamentos, sentimentos, comportamentos que desequilibram seu corpo e geram a doença. Os dois são difíceis, tá vendo? Então, como é difícil, a gente só fica gastando tempo investindo só para curar a doença. Deixa a doença vir,
vir, que aí eu me preocupo com ela. Enquanto ela não vir, eu não quero saber o que vai acontecer. Quero viver a vida. Sempre é assim nós somos. A doença tem mais valor do que a qualidade de vida. Tanto que eu pago uma fortuna hoje para um plano de saúde do que eu gasto com a minha qualidade de vida. Quer ver? Eu não deixo de comer coisas que fazem mal para a minha saúde. Eu sei que faz mal, né? Mas eu prefiro comer e gastar uma grana no plano de saúde. Olha que coisa, nós somos meio paradoxo. Né? Não era melhor você acreditar na sua qualidade de escolha da vida, qualidade mesmo, lutar para nunca adoecer, para ter uma vida saudável, para se libertar de pensamentos equilibrantes, emoções equilibrantes, para se reeducar alimentarmente, para fazer ginástica, exercício, enfim. Eu não quero ficar doente. Faça tudo para não adoecer nada, ter dor nem nada. Mas se acontecer, é a necessidade. Hoje nós não. A gente não liga quando a doença aparece, que a gente faz tudo para se libertar dela. Permitiria, ele está fazendo uma pergunta, permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular, ou seja, a saúde, apenas para que a vontade viciada do dono do corpo viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Será que realmente Deus seria lógico nós pensarmos que existe um Deus que fica dando vida, curando doenças, para que o viciado na doença, porque viciado é quem tem um comportamento que gera doença, não é só viciado em drogas, continuasse no vício dele, quebrando esses auxílios, quebrando essa ajuda? Teria sentido? É como se Deus estivesse mimando um filho. O que é o mimar que a gente fala? Por que você está fazendo? Você está mimando essa criança? Ou seja, está fazendo com que essa criança tenha hábitos errados e perpetue esses hábitos, porque você não está ensinando ela. Você não está educando, então você está mimando ela. Será que Deus mima o ser humano? Dá saúde para ele ficar jogando a saúde fora? Dar qualidade de vida para que ele jogue fora essa qualidade de vida, despreze essa qualidade de vida? Eu acho que não. Tudo tem um porquê. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, o enfermo, todo enfermo quer cura. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. É importante ele entender. Você quer a cura, todo doente quer a cura, ninguém quer ficar doente, ninguém quer sentir dor, ninguém quer ter problemas, quem tem problemas quer sair deles. Mas o importante é eu compreender quais são os elementos que estão a meu favor na terra. E elementos estes que, se eu desse valor a ele, impediria de eu estar no problema, com a doença, com a dificuldade, com tudo. É que eu não ligo para isso. É mais ou menos assim, quanta misericórdia Deus está derramando na sua vida e que você nunca se preocupou com essa misericórdia, nunca absorveu ela, nunca nunca aplicou na sua vida. Hoje você está com o resultado de não ter feito a melhor escolha para você em sua vida. A melhor escolha. Tá? Então, agora você vai ter prudência. Você vai olhar o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. É isso que ele está falando. Há criatura, vai continuando, há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não podem levantar da cama, estão muito aflitas, mas não porque desejam renovar concepções, mudar a maneira de ver acerca dos sagrados fundamentos da vida. Não estão pensando, eu quero levantar aqui, eu quero voltar à minha vida
porque eu quero dar um outro sentido espiritual na minha vida. Eu não quero mais ficar nessa relação que eu estava até então com o meu espiritual. É como se a vida tivesse... normalmente a gente quer se curar para voltar à nossa vida, o que era antes. Mas se a nossa vida, o que era antes, estava certa, por que eu estava doente? Então eu estou doente e preciso de cura. A cura é como se eu ganhasse uma nova vida, uma nova oportunidade de fazer diferente, porque se eu continuar fazendo, a doença vai retornar. Então, as pessoas não estão lastimando às vezes no leito, porque elas estão lastimando porque elas não podem sair da cama para continuar a vida que elas tinham. E é isso que ele está falando. A gente precisa renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Então, eu vou parar de fazer isso. A pessoa que está, às vezes, com câncer de pulmão, às vezes a maior dificuldade dela é ficar sem fumar. Quem está com cirrose, não poder mais beber. Né? Então, será que nós estamos compreendendo a finalidade da doença, da dor, das dificuldades, dos problemas? É sempre útil curar os enfermos, ele está falando, quando haja permissão de ordem superior para isso. É bom, é útil. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção, que o doente que está interessado na bênção, reconsidere as questões que lhe dizem respeito. Verifique as questões da vida dele, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Olha que legal. Eu vou dizer, quase que existem 3 estágios aí, quando a gente vai perceber. O primeiro estágio é quando eu estou no erro, sem a doença. Ainda não veio o retorno do meu plantio. Estou cometendo um erro. Seja um erro de comportamento, seja um erro de pensamento, seja um erro de sentimento, seja um erro de palavra. Estou cometendo um erro. Mas não veio nada de retorno. Então, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é quando vem a doença. Vem a doença. Perdão, vou colocar assim. Vem a doença. A doença já diz assim, ó. Agora vai ser difícil você continuar fazendo o que você está fazendo. No caso que você não tem consciência que o seu comportamento é que está trazendo a doença. Então ela vai... É o bloqueio. Você pode até continuar fazendo o que você está fazendo, mas vai ser difícil. Porque vai doer. Mas antes você não sentia nada. Por exemplo, no caso eu estou falando do cigarro, né? Então vou colocar assim... eu estou fazendo um esforço errado. Um comportamento errado. Eu pego um peso e não percebo a minha posição da coluna, tudo. Não está vindo a dor. Daqui a pouco, num tempo, começou a vir a dor. Ao invés de eu refletir, por que eu estou sentindo essa dor? Eu falo assim, não, larga a mão, Deus cura, e continuo fazendo errado. A diferença é que agora, quando eu fizer, vai doer na hora. Antes não doía, agora já dói. E vai doendo, vai até chegar um momento que você não vai fazer mais. E impediu. É isso, mas vamos lá. Impediu você fazer. Então, são 3 estágios para você... O terceiro estágio que eu coloquei no segundo, o terceiro estágio é quando você se liberta dele. Já é o merecimento ou o trabalho que você fez para se libertar daquele sofrimento. E isso é importante, tá? A sua vida nunca mais vai ser igual com aquela situação, porque com aquela situação da dor, da doença, do sofrimento, da dificuldade, ela está ali para que as coisas não sejam iguais. É que nós não prestamos atenção. Bom, a Mari falou assim, e se vier uma doença que a pessoa que está com a doença, ou uma dificuldade em sua vida, que está com a dificuldade, não consegue encontrar dentro dela o porquê. Aí Mari sugeriu, fazer o quê? Rezar, pedir um benfeitor, pedir a Deus, exatamente.
busque entrar em solidão do seu coração, né? Entrar em seu quarto, em segredo, e em segredo falar com o Pai, e Ele vai lhe responder em segredo. Ou seja, medite, reflita, vá realmente de coração aberto, sem preconceito nenhum, sem aquela ideia preconcebida de que eu não aceito se falar, por exemplo, eu não aceito se falar isso pra mim. Eu sei que eu tô carregando uma mágoa de alguém, e alguém fala, para com isso, perdoa, nananana. Aí quando eu falo assim, aí agora você adoeceu, você tá doente, eu falei pra você tirar aquela mágoa. Não, não é isso. Eu estou buscando. Aí é da pessoa que acabou de ficar nervosa porque o outro falou, talvez seja mágoa, tá dando uma dica. Aí a pessoa fala, não, não é isso. Já mostrou que é, né? Porque você está até... Como que você vai falar com Deus em segredo, no fundo do seu coração, se você já tem um preconceito de que o que é e o que não é? E se o que Deus está tentando te falar é o que essa pessoa está te falando, você está brigando com Deus, você não está falando. Não vai aceitar a ideia. Então não adianta eu ir buscar auxílio espiritual se eu não estou aberto à verdade. Doa o que doer. Nua e crua aquela verdade. Tem que ser assim. Eu tenho que estar muito consciente do que eu vou encontrar comigo mesmo. E é difícil esses encontros. Porque pode ser que o que vai te falar é justamente o ponto que você nunca gostaria de tocar. Que por você ficaria ali até morrer. E é aquele ponto que a espiritualidade está cutucando. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu não sei o que é, porque ela não quer encontrar com essa verdade. Ela não quer assumir essa verdade. Mas está na hora de assumir a verdade. Tá certo? Mas quanto mais você for inflexível, a doença vai persistir. Tá? E agora tem uma coisa, existe tempo para tudo também, né, gente? Às vezes eu levo 10 anos para alcançar um estágio de uma doença. Não é um dia que vai sarar, né? Às vezes eu mudo o meu comportamento, encontro o problema, encontro a solução, mudo o meu comportamento, no mínimo 5 anos para regredir o processo. A natureza nossa, material, ela está enquadrada dentro dos ciclos de tempo, dias. Então nada é mágico, tá? Isso é importante, isso é como educação de filho. O tempo que eu perdi com meu filho, de dar educação na época certa, quando ele podia receber, quando chega numa certa idade, não dá mais para aplicar aquilo ali, eu tenho que fazer de outro jeito, tá certo? Ou enfrentar a situação e talvez não ter mais jeito de educá-lo. Não por você, a vida agora é que vai dar. Passa, tudo tem um tempo, tem uma época. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu já faz uma semana eu perdoei uma pessoa que eu precisava perdoar, aceitei que e perdoei. Eu tenho uma semana, tô aqui, tô doente, tô tomando meus remédios. Quanto tempo levou para isso acontecer assim? E outra coisa, tá? E o estágio que a doença chega também, se tem retrocesso. Por exemplo, nós sabemos, AIDS, câncer, por exemplo, é muito fácil de falar. Dependendo da gravidade do órgão da pessoa que não tem nem transplante, não tem nada para fazer, não tem mais jeito. A pessoa pode até ter aprendido com a lição, ótimo, tá certinho, mas não dá mais para regredir. Não vai mais dar tempo, vai morrer antes. E daí? Daí que valeu a pena, porque não é o espírito que tem que aprender ou é o corpo que tem que aprender? O corpo ficou, tombou, mas o espírito foi para o mundo espiritual aprendido a lição. Aprendeu, se libertou, não vai ter mais problema nas próximas encarnações. Não é essa a finalidade da vida? Cumpriu o papel. Tá certo? Cumpriu. Porque eu vejo muitas vezes a pessoa falar assim, o que adianta? O médico falou que eu tenho, por exemplo, 6 meses, 1 ano de vida. O que adianta? Agora eu sair perdoando todo mundo, ou sei lá, aceitando algumas coisas, ou fazendo algo que eu não fazia, ou deixando de fazer algo que eu fazia. Por exemplo, eu vi uma pessoa que fumava, ela estava com câncer, estava
não tinha mais jeito, né? Parece que era de 1 ano e meio só de vida. Aí a mulher falou assim: você deu cigarro e fumou. Mas como você vai? Só tem 1 ano e meio de vida. Não fumar. Se eu não tiver o direito de fumar por 1 ano e meio, o que eu vou fazer na minha vida? Então é quando a pessoa já. Gente, o que vai fazer? É muita diferença. Um espírito viciado por cigarro no mundo espiritual, ele é um obsessor inveterado em cima de todos os fumantes do planeta Terra, porque lá do outro lado não tem a máquina, a empresa que fabrica cigarro. Não tem. Então ele tem que vampirizar as pessoas que usam do cigarro na Terra, né? Viciar outras pessoas, provocar o vício em outras pessoas susceptíveis àquilo. É muita diferença. Ou ele larga no vício agora e pelo menos vai em paz, sem esse vínculo com o planeta. Todo vício é uma amarra nesse planeta. É como um barco que pode ir para o oceano inteiro. Cada vício você jogou uma âncora. Você não vai sair do lugar. Você vai ficar reencarnando no planeta até se libertar de cada vício. Então não se prenda. Vício não tem nada a ver com moral. Você pode ser um espírito evoluído ou não, tá? Mas te prende na Terra. Pode ser um espírito que tem uma filosofia de vida lindíssima, um comportamento maravilhoso, aí você pega um vício de cigarro, droga, vai ficar na Terra. Vício não te dá o grau moral, mas ele dificulta a sua liberdade para ascendência. Você está carregando um peso gigante, porque todo vício ele está ligado à materialidade. E você vai ficar preso àquilo porque ele desorganiza espiritualmente o seu corpo espiritual. Então, até que você organize aquilo e depois implante isso no corpo físico novamente, mantenha organizado para reestruturar o corpo físico, ele não é à toa. Muitas vezes, por exemplo, se eu der um tiro na minha cabeça ou explodir minha cabeça, eu preciso reencarnar em um corpo para reestruturar o meu perispírito, que desestruturou. Ele não está arrebentado, mas ele está desorganizado. Então agora ele vai ser organizado novamente pela matéria, por onde houve a desestruturação. E radiação provoca isso, uma série de coisas provocam a desestruturação do corpo psíquico, né, nosso, espiritual. E precisa da reencarnação para restabelecer o equilíbrio. Às vezes de 2, de 3, de 4 reencarnação. Então, se libertar da doença na Terra, enquanto está na Terra, é ótimo. É a melhor cura. Se vai viver mais tempo ou não na Terra, pouco importa. Pouco importa. Vida material nunca faltará para um espírito imortal. Nunca faltará. Mas saúde e aprendizado, isso falta. Grandes oportunidades. Desapegue. Por isso que eu falo que a primeira coisa que eu diria uma pessoa que está enferma é: desapegue. Desapegue. Puxa, Guto, mas eu estava na minha eminência de pegar agora, eu tinha recebido um grande dinheiro, ia sair viajando para o mundo, para o Japão, para não sei onde, aprender tecnologia, aí vem essa doença. Desapegue. Procure ser feliz sem isso. Porque se você morrer hoje, você não vai ter essa viagem. Então, a vida está dizendo, é boa se acontecer, mas é boa também se não acontecer. Você está preparado para refazer sua vida, né? Porque você pode ficar na cama e não conseguir viajar. Vai ser a pior pessoa do mundo por causa disso? Pior vida da sua existência? Não vai. Então, procure ser feliz com aquilo que você tem agora, já. É o momento, é o agora. Esses são os elementos que ele falou aqui, ó. Elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Usa isso aí a seu favor. Coloca tudo isso aí para você. Para o seu espírito, é para você que recebeu a cura, que vai receber a cura, um novo dia no caminho redentor. Quando você recebeu a cura, não tem outra forma de te dizer:
você adquiriu mais responsabilidade diante da vida. Mais responsabilidade. Tudo é assim na vida. Tudo que você tem que te proporcionar conforto, bem-estar, qualidade de vida, equilíbrio, paz, não vem à toa. Vem para que você faça muito mais do que aquele que não tem isso. Vou colocar aqui, ó. Eu vejo um doente fazendo X em prol da sua evolução. Eu não sou doente, eu tenho que fazer 2x. Eu vejo uma pessoa que não sabe ler aprendendo Y. Eu que sei ler tenho que aprender 2y. Tudo que eu tiver em melhores condições que alguém, eu tenho que fazer por merecer, por dar valor, por dar apreço ao que eu recebo, porque tudo que nós temos é uma graça recebida. Tudo Deus nos concedeu. Não é à toa. Não é para me tornar diferente de alguém, né? Então, se eu tenho saúde, se eu não tenho saúde, às vezes eu tenho uma saúde limitada. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade para caminhar, andar, por exemplo, né? Minhas pernas estão aguentando peso no meu corpo, alguma coisa assim, eu não consigo andar. Mas eu tenho uma cabeça muito boa, eu consigo ler, eu posso ir para uma internet ensinar, eu posso ensinar as pessoas, eu posso falar o dia inteiro. Eu não posso andar mesmo. É que eu não posso andar. Sem sair do lugar hoje, eu posso entrar em contato com milhões de pessoas. Você tá vendo? Eu tenho uma cabeça que não grava nada. Não consigo aprender quase nada. Mas eu tenho uma energia para fazer as coisas. Então eu faço. Eu faço brinquedo para as crianças. Eu leio. Eu limpo. Eu trabalho com artesanato. Eu trabalho. Eu ajudo as pessoas. Por quê? Porque o que eu tenho como graça, que eu vejo e eu sei o que é graça, quando eu olho para uma pessoa, eu não tenho isso. Graças, é uma graça. Sabe quando você olha, você está andando, vê alguém, ou conhece um amigo, outro, você fala assim, essa pessoa tem isso, eu não tenho, graças a Deus, é uma graça. Mas o que eu estou fazendo com isso? Guardando para mim? Vou morrer com isso? Eu vou pôr em prática. Tudo que você usa para o seu próprio bem, sua evolução e para o bem do próximo, vira o seu patrimônio. Você nas próximas reencarnações já vem com isso. Vocês já sabiam disso? Você vem. Vocês estão vendo que algumas crianças estão começando a nascer com lembranças de reencarnações? Essas crianças souberam utilizar as reencarnações passadas dela. Nós vamos começar a usar tanto a nossa vida que nós nem esquecemos, só vamos trocar de corpo. Na evolução, nossa, nós não vamos viver muito mais tempo num corpo físico como a gente está imaginando, porque o corpo físico é horrível. Nós vamos perder o corpo físico, assumir outro corpo físico e a consciência vai continuar. E não foi eu que estou falando, não. É Divaldo Franco que falou. Há planetas que se troca apenas o corpo como uma vestimenta e continua a vida, a sequência. Imagina o conhecimento que a gente continua. É isso mesmo. Então, eu percebi que eu tenho um jeito para cuidar de planta. Cuida de planta, né? E cuida das plantas e ajuda as pessoas a cuidar das plantas. Como que eu posso ajudar? Porque a natureza é uma coisa, todos os seres da natureza vão te devolver todo o amor que você der. Sempre. Você sempre será cercada de natureza. Se você ver, então, ajuda a natureza. Como? Quer ver uma coisa simples? Eu estou passando num lugar, vejo uma planta morrendo, porque está faltando água naquela planta. Eu vou lá, vou no lugar, peço um negócio, como um litrinho de água. Aqueles garrafinhas. E jogo ali. E digo, minha filha, pronto, eu não vou passar todo dia para ficar regrando a planta, mas se eu passei, eu vi, posso fazer isso? Eu posso. Eu adoro planta, por exemplo, eu faço. Não não gosto de planta, nem presta atenção nisso, mas eu gosto de animal. Eu vi um animal doentinho, chama ele para cá, passa um curativo nele, libera ele de novo. Não precisa ficar com o animal também não. Não é para ficar pegado, não. Em tudo que eu participar, tudo que eu usar
bem aquilo, para o meu bem, para o meu aprendizado, ocupando-me, preocupando-me e doando a outros, ou dando a outros a chance de continuar num planeta maravilhoso como nós, a finalidade é essa, tá toda, é achar, todo esse trabalho é quando eu acho o planeta maravilhoso. Porque senão eu estou andando instinto assim, como se fosse meio depressivo, né? Eu vou passando, eu vejo uma planta morrendo, ainda bem que ela já está morrendo, porque esse calor ninguém aguenta. Aí o fulano já está morrendo, o fulano morreu. Ah, graças a Deus, pelo menos não tem que viver nesse Brasil com esse governo. Aí é tudo negativo, né? Tudo negativo. Aí então não, para eu ter a causa que me leva, que me movimenta a participar, ajudar, a criar, é porque eu acho a vida maravilhosa. Eu gostaria, por exemplo, de ter muitas chances nesse planeta de evolução e quero que as pessoas evoluam. É isso que me movimenta. Eu estou mudando toda uma mente e isso eu estou emitindo e eu vou receber auxílio de todo mundo espiritual para que eu haja assim. Eu estou me preocupando com o planeta, com as pessoas, com tudo. Eu estou me ocupando com isso. Na próxima existência, esses dons vêm ampliando, nada se perde, nada, absolutamente nada. Tá? Quer ver o que é um espírito evoluído? Jesus, por exemplo, ele se preocupou com a humanidade, se utilizou muito bem dessa preocupação, essa preocupação o alimentou como ser espiritual. É por isso que ele é um patrimônio. Nunca mais ele deixará de ser evoluído. Nunca mais. Passa a ser parte dele. Ele pode errar no que ele errar, mas aquilo que ele já conquistou. Há pessoas que utilizam muito bem a inteligência, muito bem, nascem sempre inteligentes. Pessoas que utilizam muito bem a saúde, cuidam da saúde, tudo que come, sempre nascem saudáveis. São pessoas que você vê assim, olha, nem dor de dente, eu nunca tive problema nenhum. É isso aí mesmo. Nunca tem. Mas se você olhar o dia a dia dela, ela cuida até hoje da saúde dela. Sempre cuida. É patrimônio adquirido. Hábitos, bons hábitos, que são adquiridos. Tá bom? Inclusive, ter espiritualidade é um hábito que nós deveríamos adquirir e nunca mais perder em todas as nossas futuras. Olha só. Eu cuido nesta vida da minha espiritualidade, levo a sério, participo, faço a minha reforma íntima, estudo, me aprimoro, trabalho, para que esse patrimônio de estar vivendo com a espiritualidade, eu quero para mim. Eu fiz por merecer. Na próxima reencarnação, eu já tenho esse contato mais fácil, essa percepção da religião mais fácil, eu consigo programar, a minha vida já faz parte com isso, eu já nasço programado, não é assim? Quer ver uma coisa? Tem pessoa que tem que achar um horário para a religião, tem pessoa que não vive sem a religião, não tem horário para outras coisas, é isso aí. Então é patrimônio, vai adquirindo, e a espiritualidade vai adquirindo, daqui a pouco, olha, Chico Xavier, ele era a própria religião. É uma escolha do espírito dele feita através de diversas experiências. Ele não era Chico porque ele tinha mediunidade. Não. A mediunidade estava porque ele era Chico. É diferente. Emmanuel não estava com Chico porque ele era médium. Não. De jeito nenhum. Tá? Emmanuel estava com Chico porque ele era o Chico. Compreenderam a diferença? Mediunidade tem um monte espalhada pelo mundo. Grande parte não colocam a serviço do que serve para nada. No entanto, há poucos que são aqueles que o mundo espiritual tem que fazer fila para se utilizarem dele, porque ele é um grande canal de espiritualidade. Mas se você vê bem essas pessoas, elas sempre foram assim. Elas nascem, tem o descobrimento do momento espiritual. Jesus, ele não era Jesus porque ele é filho de Maria e José. Não é isso? Jesus é o que ele fez. Nasceu assim. Quantas
Vixe, infinitas reencarnações, porque o planeta em que Jesus foi concebido, ele não existe mais, nem a galáxia inteira não existe mais. O que existe são os espíritos evoluídos agora, trabalhando para evoluir os demais, né? Então, vamos usar todos os patrimônios, virtudes, tudo que nós considerarmos que eu tenho nessa vida, graças a Deus, para o meu bem, como que eu vou usar agora isso para o meu bem? Eu durmo pouco, eu acordo cedo, 4h30, 4h30, 5h, eu já acordei. E aí eu vejo as pessoas que têm até dificuldade para acordar 10 horas da manhã. Falo, vixe, graças a Deus eu não sou assim. Mas como eu vou usar, por exemplo, acordar um horário cedo? Como que eu posso fazer isso? A seu serviço? Você acorda às 4h30, gritando felicidade pelo mundo, faça a sua oração, faça tudo que você puder fazer com todo amor, naquele silêncio, aproveite. Mas veja que eu estou falando, participa do momento. Se você não participar do momento, você nem sabe qual é a vantagem. Quando você acorda às 4h30, aquele silêncio, aquele frescor, aqui em Cuiabá é terrível de calor, mas é a hora que tá bom. E aí você pode cuidar da sua planta. É o momento que você vai falar assim, esse é o momento que até a hora que o mundo acorda, que as pessoas normais acordam, né? Nesse horário, eu já cuidei de mim, é o meu horário, entendeu? Eu acordei cedo, aí eu cuidei das plantas, eu fiz minha oração, fiz minha meditação, fiz tudo que eu gostava, eu li meu livro, enfim, fiz meu exercício e pronto. Acordou todo mundo no horário, você está pronto para todo mundo. Tudo pensa. Tantas coisas a gente pode fazer para dar valor à vida. Sabe o que é isso? Nós estamos dizendo assim, é como se você dissesse assim, obrigado, Senhor. Obrigado por cada coisa que eu tenho. E que minha vida tem um sentido cada dia que eu acordo. Porque todo dia que eu acordo, eu tenho um monte de coisa de alegria para fazer. Sem reclamar, sem nervoso, sem agitação. É tudo calmo. Porque tudo é um prêmio, tudo é uma bênção. Nada é imposto, nada é cobrado. É leve, muito leve.